Representando a União dos Juristas Católicos de São Paulo, na DPF 442, eu gostaria de trazer as considerações de sustentação oral virtual para a eminente presidente desta Corte, a eminente ministra Carmen Lúcia e os eminentes ministros aqui presentes. Levantar uma preliminar. Tenho participado de audiências públicas no Congresso Nacional para discutir projetos de aborto. No momento, nós temos uma legislação, que é o Código Penal, no artigo 128, e estão discutindo o projeto no Congresso Nacional, que de rigor é aquele que tem competência normativa e que, pelo artigo 49, inciso 11 da Constituição, tem que zelar pela sua competência normativa perante o Poder Judiciário e perante o Poder Executivo. O que vale dizer, não poderia haver a invasão de competência de matéria que está sendo discutida, como os senhores devem ter lido na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e talvez em outros jornais, há um desconforto do Congresso Nacional, senadores dizendo que a competência de legislar é deles e não da Suprema Corte. E, a meu ver, é o que está no artigo que diz que o Supremo Corte tem uma função extremamente importante de ser guardiã da Constituição, mas não legisladora complementar ou constituinte. Então, a primeira observação é de que a DPF deveria não ser conhecida, porque é matéria que foge à competência do Poder Judiciário. Queria apresentar, em relação ao mérito, alguns outros elementos. O primeiro deles eu e mais 140 professores universitários de todos os continentes, de diversos países, entre os quais 30 ex-julgadores, magistrados de tribunais superiores de diversos países, fomos admitidos com a miticure na questão que modificou a jurisprudência da Suprema Corte americana sobre o aborto. Naquela questão, o Estado do Mississippi dizia que não era matéria constitucional, que não era matéria da competência da Suprema Corte, e que o Estado do Mississippi tinha razão em dizer que teria que ser decidido pelos governos locais. Na ocasião, o argumento fundamental da nossa petição, fomos admitidos com a miticure na Suprema Corte americana e conseguimos a mudança da jurisprudência daquele caso Roe v. Wade, era o seguinte: diversas constituições do mundo declaram que a vida começa na concepção. Nenhuma constituição do mundo declara que é um direito fundamental da mulher fazer o aborto. O que vale dizer, em outras palavras, que a matéria não teria, e foi isto que foi aceito, admitido pela Suprema Corte Americana, matéria que seria da competência da Suprema Corte Americana. Isso eu gostaria de trazer para a reflexão dos eminentes ministros da minha terra, do meu país, da Suprema Corte, a quem respeito e sustento nessa casa desde 1962, e de que, efetivamente, a vida começa na concepção. O próprio Supremo Tribunal Federal, na presidência de Carlos Aires Brito, ou melhor, numa relatoria dele, fez uma audiência para saber quando começava a vida. E disseram que começava. Os diversos cientistas que estiveram presentes na concepção. Eu vou mais longe. A Academia de Ciências do Vaticano, eu represento a União dos Juristas Católicos de São Paulo, no começo do século, fez uma audiência para saber quando começa a vida. E decidiram, naquela ocasião, examinando que no zigoto, na primeira célula, na concepção, há um ser humano. E a Academia de Ciências do Vaticano tem 80 membros. Naquela ocasião, entre os 80 membros, 29 prêmios Nobel. O que vale dizer, cientistas
do maior reconhecimento internacional. Infelizmente, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Mas os cientistas da Academia de Ciências do Vaticano que decidiram naquele momento era nada menos e nada mais do que 29 prêmios Nobel que diziam a vida começa na concepção. E muitos deles não católicos. Porque a Academia de Ciências do Vaticano é de ciência, não é de religião. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui para os senhores, e que me parece também de importância, se a vida não começa com a concepção, diz que a vida vai começar quando o feto tiver a forma de feto, o que é aquele ser vivo, desde a concepção até a caracterização de um feto? É um animal? Lembro até um fato curiosíssimo. Jérôme Lejeune, grande geneticista da Academia de Letras da França, que foi quem detectou a síndrome de Down, localizando exatamente a razão da formação da síndrome de Down. Certa vez esteve na Inglaterra e foi entrevistado pela BBC de Londres. Naquela ocasião, algo interessantíssimo, um dos repórteres disse: professor, nós temos aqui a lei dizendo que até a 12ª semana não é um ser humano, que na prática a vida realmente há um ser humano a partir do feto. Por isso, nós permitimos o aborto. Qual foi a resposta do professor Jérôme Lejeune, do acadêmico Jérôme Lejeune, daquele que descobriu exatamente a razão de ser o fenômeno dos genes da síndrome de Down? Veja o seguinte, disse ele: há uma vida. Se não é um ser humano, é um ser animal. Que os ingleses tiveram, e tem uma rainha da Inglaterra que foi animal durante 3 meses para depois ser um ser humano, é um problema típico dos ingleses. Eu fui ser humano desde a concepção. E deixou o repórter muito sem graça. Porque nós somos seres humanos. E tanto é verdade que o legislador brasileiro conhece e reconhece a existência de um ser humano desde a concepção, que os ovos de tartaruga, quem destrui ovos de tartaruga comete um crime. Porque sabem que lá é um embrião de tartaruga, como um embrião de ser humano no ventre materno. As tartarugas valem mais que um ser humano. Mais importante ser vivo, que mereceria toda a garantia do Estado, tem menos valor que uma tartaruga, que um feto de urso-panda ou de baleia. Onde é que nós estamos? Podemos, se é um ser humano, é um assassinato de ser humano. Se é um ser humano que temos desde a concepção, o que temos ao destruir os seres humanos na sua forma embrionária até a 12ª semana, é evidente que nós estamos com um assassinato uterino, um homicídio uterino. E é isso que está se discutindo. É isso que está no Código Civil, desde Clóvis Bevilacqua, que quando convidado para ser ministro da Suprema Corte não aceitou, por o Hermes, que entendia que não tinha um 8º saber para ser ministro da Suprema Corte. Clóvis Bevilacqua pôs lá no artigo 4º do antigo Código Civil, está no artigo 2º do atual Código Civil, que todos os direitos são assegurados ao nascituro desde a concepção, reconhecimento pelo direito, que é na concepção que nasce ser humano. Isso eles querem dizer, todos são assegurados, menos um direito sem importância, que é o direito à vida. A lógica nisso, assegurar todos os direitos no Código Civil, no artigo 2º, menos um direito sem importância, que é o direito à própria vida. E o Código, a nossa Constituição, vai muito mais longe. Na Constituição anterior estavam assegurados direitos
concernentes à vida. E agora nós temos a inviolabilidade do direito à vida, desta vida que só pode começar na concepção. Nós não temos um ser animal para depois virar um ser humano. Então me parece que essa discussão que deveria ser feito, e eu participei de audiências públicas algumas no curso desses anos, no Congresso Nacional, porque foram eles eleitos pelo povo, são eles os soberanos, são eles que podem dizer o que é democracia. A função importantíssima da Suprema Corte é garantir a Constituição, mas cabe aos que representam o povo, aqueles definirem, e esta é a razão do desconforto que se lê nos jornais, quando pautaram uma discussão para que o Supremo Tribunal Federal decidisse a respeito. Me parece que, efetivamente, haveria necessidade de uma reflexão sobre a matéria. Todo o respeito que todos sabem que é imenso, e tenho repetido isso repetidas vezes em todos os minhas palestras, nos meus escritos, no meu Instagram, cada vez que eu me comunico, através inclusive de televisão, o meu grande respeito por todas as vossas excelências, apesar de ser muitíssimo mais velho e sustentar perante essa casa desde 1962, sei perfeitamente do conhecimento do valor de vossas excelências, mas estou convencido de que vossas excelências são magistrados, são técnicos, e cabe ao povo saber. E quando o Congresso não decide sobre uma matéria, é porque os deputados, os senadores, eles estão afinados com o que pensa o povo. Mais do que isso, nessa matéria já há legislação. E o que se pretende é mudar a legislação. E quando o Congresso não decide em mudar a legislação, porque sente que o povo prefere ter a legislação que está, no momento, regendo a matéria do aborto. Essa é a razão pela qual, ao final, estas rápidas considerações nessa audiência virtual, eu gostaria de reiterar. Primeiro, nós estamos perante uma matéria que é da competência do Congresso, cabendo ao Supremo Tribunal Federal ser o guardião da Constituição e não um novo legislador a respeito da matéria. A preliminar que levanto. E segundo, no mérito, sendo inviolável o direito à vida, sabendo que a vida começa na concepção, e todos os cientistas declaram isso, inclusive a Academia de Ciências do Vaticano, com 29 prêmios Nobel, que a vida começa na concepção, e todos nós que fomos zigoto éramos seres humanos desde aquele momento, como são os ovos de tartaruga, para os embriões de tartaruga, que essa inviolabilidade do direito à vida seja reconhecida. E que essa DPF não seja, evidentemente, acolhida por esta casa, porque respeitaria, sim, o direito à vida de um lado e a competência do Congresso de outro. Muito obrigado.